Bom, boa tarde. Boa tarde, professor Robertson, professora Flávia. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer à professora doutora Marta Furlan pelo convite, a professora Marcela, que esteve fazendo o primeiro contato comigo, a professora Natasha, que esteve durante esse período me assessorando e me explicando algumas coisas a respeito da tarde de hoje, e também agora a professora Flávia, que vai me ajudar aqui na apresentação. Muito obrigado, viu? Vou falar com vocês sobre educação física na educação infantil, reconhecimento e proposições. Engraçado a gente ter que retomar essa discussão, e acho que no caso da educação física não é nem retomar, é iniciar essas discussões, né, porque não é de uma curta data que nós estamos falando da educação física como componente curricular obrigatório da educação básica, e também não é de uma data curta que nós falamos que a educação infantil faz parte da educação básica, né? Então, isso já deveria ser, pelo menos, um pouco mais tranquilo, uma discussão um pouco mais aprimorada. Mas é o que nós temos para o momento, a gente ainda encontra alguma estranheza quando a gente fala em educação física na educação infantil, principalmente quando a gente fala sobre os infantis primeiros, né, os de 0 a 3 anos, principalmente. Esse ano eu participei de um outro congresso, aqui, bastante importante, na região do Paraná, e numa sala de discussão, eu estava falando, né, sobre a educação física na educação infantil, e aí uma coordenadora que também estava lá disse assim: não, nós também temos já a educação física presente na educação infantil. Eu falei: que legal, então temos já 2 municípios aqui para compartilhar experiências. E ela falou: o infantil 4, o infantil 5 tem total capacidade de ter a aula com o professor já de educação física. Eu falei: não, mas não só o infantil 4, o infantil 5, né? O infantil 1, infantil 2, isso escandaliza até mesmo os professores de educação física, coordenadores, como era o caso dessa coordenadora, né? Não, mas você está falando de bebês, ter aula de educação física com professor de educação física, especialista para bebês? É isso mesmo, né? Então, hoje, eu venho aqui para uma conversa, para esclarecer algumas coisas que nós temos feito lá no município, e algumas coisas que estão dando certo, outras que ainda nós temos muitas incertezas, mas é uma conversa sobre esse assunto. Bom, então, feitos os agradecimentos e tentando explicar o título, passo para o próximo slide. Flavinha, eu acho que não conectou, vamos para o próximo. Exatamente, esse aí, muito obrigado. Então, apresentação pessoal primeiro. Pessoal, essa sacola que está sendo exposta aqui, ela é mais para eu me organizar e não me perder na minha fala e no meu tempo, tá? Então, não tem nem referência bibliográfica, porque são anotações mesmo de rascunho, para que eu possa manter uma organização na fala, tá? Então, apresentação pessoal. Meu nome é Luciano, eu sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Estadual de Londrina, possuo especialização na área de Educação Física escolar. Eu trabalho no município de Cambé, para quem não conhece muito a região aqui, o município de Cambé fica próximo a Londrina, alguns dizem que é a região metropolitana de Londrina, tá? Mas é um município muito próximo aqui, e trabalho lá desde 2002, então faz 21 anos, quase 21 anos, que eu estou na rede. Atualmente, eu estou na coordenação de educação física, trabalho na Secretaria Municipal de Educação e coordeno a área dentro do nosso município. Como todos que são formados, a gente vai para a escola com bastante dificuldade, com bastante ansiedade, com alguns anseios, e vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu pensava muito em ser professor de Educação Física do Ensino Fundamental 2, mas passei num concurso para dar aula no ensino fundamental 1. Falei: bom, vamos lá, o que tem para o momento. Mas não pensava em trabalhar com a educação infantil.
e aí os caminhos foram me levando. Hoje trabalho com a educação infantil no município de Cambé, com ensino fundamental, e também trabalho à noite no período noturno numa escola estadual. Sou funcionário público estadual também, e trabalho num colégio, esse aqui em Londrina, tá? De onde estou fazendo a reunião nesse momento. Ok? Para falar sobre a educação física na educação infantil, é quase que obrigatório a gente fazer uma retomada da própria educação infantil no país, sem falar da educação física propriamente dita. Porque se nós não entendermos um pouquinho dessa história da educação infantil, fica muito difícil a gente resgatar ou falar ou comentar sobre a educação física nessa etapa de ensino. Então, a educação infantil, ela aqui no país, ela é bem breve, é uma história que esteve muito interligada, muito relacionada à assistência social. Em 1970, 1980, até 1990, nós tínhamos muito vínculo da educação infantil à assistência social. E a brevidade dos estudos que trazem a importância do processo educacional para crianças tão pequenas é muito recente, né? Se nós pararmos para pensar, a educação infantil de 0 a 3 anos, antigamente chamado de creche, ela só foi chamado para a educação depois da promulgação da LDB, em 1996, tá? Nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa mesma data, e as coisas foram encaminhando ou sendo encaminhadas para que hoje nós estivéssemos, nesse momento, a educação infantil fazendo parte da educação. Mas até meados da década de 90, isso não era comum. E aí eu vou antecipar uma fala aqui, dizendo que a educação infantil era direito da família. Isso faz diferença? Você não faz toda a diferença, porque se é direito da família, a família que trabalha, o pai trabalhador, precisa ter vaga numa creche, que é o termo utilizado até então, para que ele possa deixar a criança em segurança e ir trabalhar para depois pegar a criança. Estudos mais recentes, e nós concordamos com isso hoje, diz que a educação não é um direito da criança, não é um direito da família, é um direito da criança. E se nós partirmos desse pressuposto, não, independente da faixa monetária, da faixa da classe social que pertence à família, não dá para a gente dizer assim, essa família não precisa de uma vaga na educação infantil, vamos deixar para quem precisa, né? Porque não é direito mais da família, é direito da criança. Então, isso é assunto que faz toda a diferença. A preocupação da educação infantil como estudo formal, olha só, a preocupação da educação infantil como estudo formal, ela é muito recente. E não dá para a gente esquecer que há pouco mais de 15, 20 anos é que começaram-se a discutir esse assunto e começaram-se a escrever sobre como é que a criança aprende, a concepção da criança, a concepção da primeira infância, pautada realmente na educação. Então, a brevidade desses estudos precisam ser consideradas para que depois nós entendamos como que o processo da educação física vai conseguir atingir a educação infantil, certo? História, então, esse breve relato, esse curto relato, dizendo que a educação infantil é algo que não é uma história de longa data, de longo prazo. Ô, Flávio, eu estou vendo que você está com alguma dificuldade aí. Se você quiser compartilhar daquele modo anterior, não tem problema, tá? Como eu falei, é mais uma cola mesmo para mim do que algo que vai chegar uma segunda parte que vai ter algumas fotos que vai ser importante. Então você fique à vontade para ver o que é melhor para você, tá bom? Volta só um pouquinho, não sei se dá para voltar, se é fácil, aí, ótimo. Eu gostaria de falar um pouco da história da educação física na educação infantil de Cambé. E aí agora a gente começa a entrar um pouquinho na expectativa que talvez vocês tenham de falar sobre a educação física nessa etapa de ensino. Quando eu assumi a coordenação
dessa área na Secretaria de Educação, esse trabalho do eixo movimento, a gente não chamava isso de educação física naquela época, a gente chamava de eixo movimento, e o eixo movimento na educação infantil era responsabilidade dos pedagogos. Então, numa organização do próprio CEMEI, do próprio Centro Municipal de Educação Infantil, alguns professores, uns ficavam responsáveis por uma área de conhecimento, outro por outra área de conhecimento. E o eixo movimento era a responsabilidade dos formados em pedagogia e que tinham sido concursados para ser professores regentes. E não tem problema algum, mesmo porque eles também faziam um trabalho, a gente coordenava e eles desenvolviam o trabalho dentro daquela perspectiva que a gente acreditava que deveria ser para crianças. O fato é que um pedagogo custava aos cofres municipais exatamente o mesmo tanto que custava um professor de educação física que dava aula para o ensino fundamental. Então, por que não chamar um professor especialista para dar aula dentro de um CEMEI? Aula que a gente pudesse chamar de educação física. Então, em 2014, 2015, a gente fez um projeto piloto com um professor de educação física, assumindo as aulas do eixo movimento dentro de um CEMEI. Tá? Então, esse projeto piloto aconteceu em 2014, segundo semestre desse ano. Ao final, nós fizemos uma avaliação entre a diretora da escola, coordenadora pedagógica da escola, secretária de educação, coordenadora da educação infantil lá dentro da secretaria, e a avaliação foi muito positiva. Desde então, nós começamos a colocar professores de educação física, especialistas na área, para trabalhar com o eixo movimento, certo? Então, essa foi um pouquinho da história de como começou os professores de educação física trabalharem no CEMEIs no município de Cambé. Pode ir para o próximo, Flávio, por favor. Em 2017, 2020, o município de Cambé lançou um documento muito importante para essa etapa de ensino. Não estou falando só de educação física. O município de Cambé escreveu o currículo para a rede pública municipal de ensino de Cambé. Nós tínhamos a aprovação da BNCC, àquela época, já aprovada, já contemplada a educação infantil em seus documentos, e o município de Cambé se debruçou, junto com os seus pares, para escrever um documento próprio para o município de Cambé. Esse documento está no site, é um documento público, se vocês quiserem, é só digitar lá no Google Cambé, e vai seguindo os passos lá para vocês terem acesso a esse documento. É um documento bastante importante para nós, e dentro desse documento, desse currículo, nós temos um capítulo específico para a área de educação física. Pode ir para o próximo, Flávia, por favor? Esse capítulo, dentro do documento Currículo da Educação Infantil para o município de Cambé, ele foi escrito em parceria a várias mãos, mas eu quero destacar aqui que um grupo de estudo formado por 9 professores da rede municipal escreveram de forma mais próxima. A gente tinha um grupo que se reunia semanalmente para escrever cada parte do currículo, e esse documento está lá. O professor Robertson fez parte desse grupo de 9 professores, inclusive já compartilhou aqui o link, caso vocês tenham interesse. Tá? Então, o link é não só do capítulo da educação física, mas do documento do currículo como um todo. Próximo, Flávio. E agora entrando, então, na área da educação física para trabalho com a educação infantil. A nossa vida, ela é marcada por acontecimentos, e eu disse aqui, acontecimentos ontogenéticos e culturais, que devem ser considerados a fim de construirmos um plano de ensino adequado. O que você quer dizer com isso, Luciano? A nossa vida, ela é marcada por acontecimentos sociais. Por exemplo, antigamente tinha muita fase, a menina, quando fazia 15 anos, aquela festa de debutante, é um evento social, né? Olha, estou dizendo agora à sociedade que eu tenho uma filha de 15 anos, e a nossa vida é por questões sociais também. A festa de debutante, o casamento, a primeira comunhão, para quem é católico. Então, tem acontecimentos sociais, e tem acontecimentos
ontogenéticos, né? Então, por exemplo, na menina, a primeira menstruação, a menarca, e assim por diante. E o que acontece com uma criança de 0 a 2 anos? Porque eu estou falando da educação física, na educação infantil, e quero citar aqui principalmente a primeira infância, as crianças bem pequenas, porque é concebível até um professor especialista trabalhar com infantil 4 e 5 e crianças de 4 e 5 anos. Mas eu quero pautar principalmente de 0 a 3. O que acontece com uma criança de 0 a 2 anos, principalmente, na vida social dela e na vida ontogenética? Duas coisas principais. A aquisição da fala. Uma criança, ao nascer, não fala nada, passa a balbuciar, e com 2 anos ela fala de tudo, né? Fala sem parar, tem um vocabulário já denso, num desenvolvimento normal, tá? Num desenvolvimento dentro do esperado. E qual é o outro ponto que muda também a vida de uma criança de 0 a 2 anos? A independência motora. Uma criança de 2, 3 semanas, você coloca ela na cama e ali ela fica. Se colocar de bruço, fica de bruço, colocar de lado, fica de lado, se colocar na transversal, ela fica na transversal. Uma criança de 20 dias, de 2 semanas, ela não tem movimentos conscientes, só aqueles movimentos reflexos. Mas com 2 anos depois, essa criança vai onde ela quer, do jeito que ela quer, dentro de um desenvolvimento normal, ela agacha, ela pula, ela salta, ela rasteja, ela engatinha, ela anda, ela corre, ela para, ela arremessa, ela pega. Olha o tamanho da mudança de 0 a 2 anos. Uma que não fala nada e passa a falar de tudo, uma criança que não se movimenta e não tem nenhum movimento consciente e começa com 4 meses, ela já rola, e aí a mãe tem que tomar aquele cuidado porque põe na cama para fazer a higiene, a troca de fralda, e de repente a criança rolou, e com 2 anos ela tem um aparato motor. Olha quanta mudança na vida de uma criança de 0 a 2 anos. Então, quando alguém vem me perguntar assim, olha, mas o que justifica um professor de educação física para dar aula de educação física para uma criança tão pequena? Eu falo, a vontade que eu tenho de responder é falar assim, o que não justifica um professor de educação física para uma criança tão pequena, porque se eu concordo que ela muda totalmente de 0 a 2 anos no aparato motor, talvez seja lá o lugar daquele que trabalha com a educação do físico. Não é isso? Parece a dicotomia aqui do educar o físico, mas parece que é lá o nosso lugar. Para mim fica tão claro a importância do profissional de educação física trabalhar com crianças de 0 a 2 anos, que eu tenho que falar assim, e por que não? Parece que a resposta deveria ser, a pergunta deveria ser o contrário. Como não ter um professor de educação física para uma criança de 0 a 2 anos? E olha só, no município de Cambé, que a gente já tem, e é um avanço, eu considero assim que nós estamos numa caminhada bem bacana para essa temática, mas mesmo assim nós temos uma criança que fica no período da manhã 20 horas, né, 4 horas por dia, e ela tem 2 aulinhas de educação física, né? Se nós considerarmos a minha fala aqui, que ela muda, não fala nada e fala dentro de 2 anos e não se mexe conscientemente, depois se mexe conscientemente de todas as formas, talvez ela tenha que ter muitas aulas de língua portuguesa, né? Eu sei que não é esse o termo, mas muita língua, muitas aulas sobre a fala e muitas aulas sobre a educação do físico, tá? Próximo, por favor. Os documentos oficiais que regem a educação infantil e suas nomenclaturas. No município de Cambé, a gente tem um referencial teórico adotado que a gente é, pelo menos, coerente, tá? Nós somos da pedagogia histórico-crítica e a gente tenta trazer todas as nossas formações, discussões, formações, quando eu falo formações continuadas, discussões, estudos, reuniões, sempre dentro da mesma temática. Então, nós não temos, assim, vergonha, o receio,
ou medo de assumir alguns nomes, algumas nomenclaturas, tá? Então, nós falamos professor de educação física para as crianças da educação infantil, nós falamos alunos, inclusive, mais para frente vai ter uma citação do professor Dr. Newton Duarte a respeito do tema aluno, mas nós chamamos de escola, de centros municipais de educação infantil, né? Nós não falamos mais creches. E eu estou falando isso porque alguns documentos que saem de nível nacional, os documentos federais, parece que tem algum receio de falar que a escola de educação infantil é escola, e de que a criança, eles usam muito o termo, olha, criança pequena, criança com o medo de usar o termo aluno, ou de falar que um professor vai trabalhar com educação física, e os documentos que nós temos lá em Cambé, a gente assumiu esse posicionamento, ó, nós somos professores, nós trabalhamos numa escola de educação infantil, nós trabalhamos com alunos, porque eu acho que essa clareza ajuda não só o professor, mas a própria criança, o próprio aluno, a própria comunidade a entender qual é o nosso papel lá, o que é que a gente está fazendo. Então, não temos, apesar da nomenclatura dos documentos oficiais, eles trazerem sempre assim a educação infantil ou a criança, nós assumimos esse papel lá de dizer quem é quem dentro da nossa escola, tá? E o papel da escola, já que é uma escola, ele é bem definido, né? A escola é local de transmissão de conhecimento científico, devidamente acumulado pelas gerações. Então, a gente entende que aquilo lá é uma escola, que lá dentro tem aluno e que tem professor, ainda que seja uma escola de educação infantil. E aí eu fiz essa colinha aqui para mim, para falar do termo pré-escola. O sufixo pré, segundo o dicionário Hawais, faz o seguinte comentário sobre o prefixo. Cumpre notar, abre aspas para o dicionário, cumpre notar que, à medida que o emprego pré é utilizado, tende a vulgarizar. Olha só. E é exatamente isso que eu entendo e percebo, às vezes, quando a gente diz pré-escola. Bom, para mim, pré-adolescente é aquele que vai ser adolescente ainda. Não é um adolescente, mas vai ser um adolescente. E aí, vulgariza o termo pré como aquilo que não é. Então, a pré-escola talvez é uma escola, vai ser uma escola daqui a um tempo, mas aqui ainda é pré-escola. Não que esteja errado, não que a nomenclatura vai definir o que é feito lá dentro do espaço, eu entendo tudo isso. É que, se a gente puder organizar a nossa fala e puder já caminhar para uma nomenclatura mais adequada, eu acho que facilita para todos. Sabe por quê? Porque lá dentro eu não tenho pré-professores, eu tenho professores, pessoas que estudaram, fizeram um curso superior, se especializaram, prestaram concurso, estão trabalhando, não é pré-professor, lá é pré. Lá não é pré-escola, não temos pré-professores, tampouco temos pré-alunos. Lá nós temos alunos que já estão lá aptos a aprender. É claro que há que se considerar um modo o modo pelo qual essa criança aprende. E por isso nós estudamos toda a concepção de infância que aborda esse tema, certo? Mas é só um lembrete aqui para a gente ficar um pouquinho atento. E vocês também não se escandalizarem quando eu falar aluno, quando eu falar professor, quando eu falar de educação física na educação infantil. E aí eu sei que é uma citação um pouco longa, mas eu preferi colocar aqui para não falar com as minhas próprias palavras, porque o professor Newton foi cirúrgico ao fazer esse comentário. Ele fala exatamente sobre o medo ou receio que alguns documentos, alguns formadores, alguns professores têm de chamar a criança pequena de aluno. Abre aspas para o professor Newton. Estamos cientes das críticas da pedagogia da infância ao uso do termo aluno para as crianças da educação infantil. Entretanto, tomando como referência a pedagogia histórico-crítica, como concepção afirmativa sobre o ato de ensinar, não entendemos que aluno deprecie ou descaracterize a criança de nenhuma forma. Ao contrário, determina especificidades que precisam ser garantidas no espaço escolar por alguém que também tem nomenclatura e função bem definida, o professor. Ademais,
há muitas referências negativas ao aluno, justificadas pela etimologia da palavra, que mitologicamente significa sem luz. Como isso não procede, também não se sustenta a exclusão do vocábulo. Então, acho que isso é tão simples, tão direto, tão pontual, que esclarece qualquer outro receio que a gente possa ter a respeito de nomenclaturas. E, volto a insistir, não é a nomenclatura que vai me garantir um ensino de qualidade, mas isso me ajuda a esclarecer e não criar mais confusão a respeito da educação infantil e o processo educacional que essas crianças devem ter dentro do espaço escolar. Ok? Próximo. Então, vamos lá. Educação física na educação infantil. Retomemos as questões afetas à educação física, principalmente. Vamos lá. As rotinas da educação física e o estranhamento dos professores na educação física. É comum os professores de educação física que passam no concurso lá, e quando eu os recebo, eles vêm, assim como eu vim, da faculdade, tá? Então, a gente vem formatado com a ideia da aula de educação física. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira explanação dizendo qual é o conteúdo, depois disso eu faço o aquecimento, depois disso eu faço o desenvolvimento das atividades, e depois disso eu faço uma volta calma, com um feedback, dando um retorno daquilo que trabalhamos e já projetando aquilo que será na próxima aula. Durante esse processo, a minha avaliação através da observação. Então, a gente vem formatado com isso. E quando chega na educação infantil, a educação infantil ela tem uma dinâmica totalmente diferente. É uma dinâmica que você entra para a sua aula de educação física e as crianças, às vezes, estão tomando banho. Você entra para a sua aula de educação física e, às vezes, as crianças estão lanchando. Você entra para a aula de educação física e as crianças, às vezes, estão saindo da hora do soninho ou entrando na hora do soninho. Então, são dinâmicas tão peculiares à educação infantil que talvez os professores de educação física, com a formatação que saímos da faculdade, do ensino superior, a gente não esteja preparado para isso. E aí, quando os professores me falam, Luciano, eu não estou preparado para isso. Eu gostei muito hoje de uma fala da doutora Nicoleta Matos, aqui no simpósio, que ela disse assim, a respeito da educação especial, ela estava falando. O professor fala assim, mas eu não me preparei para esse aluno. Né? Ela estava falando do aluno PCD, do portador de deficiência, do aluno com TDAH, do aluno com espectro autista, enfim. E aí é muito comum o professor dizer assim, eu não me preparei, eu não tive estudo, não tive preparação para isso. Ah, é? E vocês, para qual outro aluno? Porque para todos os alunos eu tive que me preparar. Para o aluno do primeiro aninho, os ditos normais, eu tive que me preparar muito. E eu tive que estudar, e eu tenho ainda que estudar, e eu tenho ainda que me preparar, e aí chega um aluno de inclusão, e eu também tenho que me preparar, e eu também tenho que estudar, e eu também tenho que mudar meus planejamentos, e isso também vale para a educação infantil. Ah, Luciano, eu não tive preparação para falar com crianças tão pequenas. Pois bem, professor, então agora nós vamos nos preparar para isso, vamos estudar para isso, porque são exatamente alunos, eles aprendem de um jeito um pouco diferente, nós vamos aprender como é que eles aprendem, aqui para baixo um pouquinho, vou dar algumas explanações a respeito disso, mas o que eu quero dizer é que, quando um professor de educação física chega para mim e fala assim, olha, eu não me sinto preparado para trabalhar com crianças tão pequenas. E aí eu falo para ele, então tá, então eu vou falar o que é criança pequena, o que acontece com ela, que ela não sabe se movimentar direito, e com um ano depois ela já se movimenta, e ela já salta, ela já... E aí, depois de eu fazer toda essa explanação, eu falo assim, professor, me fala quem trabalharia melhor com essa criança, então. Se você está dizendo que não é você formado em educação física. Me fala, com uma criança com essas necessidades que eu te apresentei, qual é o profissional que melhor que você poderia trabalhar com essa criança? Um fisioterapeuta? Um médico? Um pedagogo?
e sem desmerecer, claro, nenhuma dessas formações, mas eu quero que você me diga, você, professor de educação física, quem é que poderia fazer aquilo que eu estou te propondo melhor do que você? É claro que nós chegamos com muitas dúvidas, com muitos anseios, com muitos medos, mas nós temos que nos preparar exatamente como nós temos que nos preparar também para dar aula no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino superior, para crianças com algum problema de saúde. Então, nós temos que entender como é que a educação infantil acontece e se preparar de acordo com aquilo que é possível dentro das crianças, dentro de crianças tão pequenas, ok? As rotinas na educação física e o estranhamento dos professores é algo normal, algo comum, tá? Porque se a formação deles for um pouco parecida com a formação que eu tive, ela realmente tem bastante lacunas para o trabalho com crianças tão pequenas, mas a gente tem total possibilidade de nos prepararmos. Os cuidados inerentes ao ensino na etapa da educação infantil. Então, logo depois de eu falar com eles sobre a rotina, de eu prepará-los, já se prepara, não vá pensando que vai dar tempo ou que a sua organização de aquecimento, de desenvolvimento, de volta à calma, feedback, vai ser possível com essa organização, apesar dela ser feita, precisa-se de planejamento, precisa-se de organização, mas é uma rotina diferente. Logo após essa minha fala, a segunda fala é os cuidados com a criança tão pequena. Porque na hora de planejar, eu tenho que lembrar que essas crianças colocam tudo na boca, que essas crianças estão no chão, que essas crianças... E aí eu preciso do clima, eu preciso me precaver de tudo quanto é tipo de acidente que possa acontecer, o que não acontece, por exemplo, no ensino fundamental. Um trabalho, por exemplo, com bexiga, com crianças do Fundamental 1, do Fundamental 2, eu não preciso me preocupar tanto com elas engolir a bexiga. Mas na educação infantil eu preciso. Um trabalho com burquinhas, quando estou trabalhando jogos tradicionais no ensino fundamental, precisa de muito mais cuidado quando é com a educação infantil. Por quê? Porque eles colocam na boca, porque eles colocam no nariz, eles perdem, eles jogam, eles arremessam. Então, são considerações necessárias ao trato com a educação infantil. E o desafio de estruturar um fazer pedagógico que controle o educar e o cuidar. Porque não posso desconsiderar que essas crianças também precisam de cuidados. Olha só, até a década de 90, considerava-se que as crianças estavam lá para os pais poderem ir trabalhar e deixar elas num ambiente saudável e seguro, certo? Onde o cuidar era a responsabilidade primeira. Agora, nós entendemos que nós estamos num espaço educacional, por isso não contratamos cuidadores de crianças, e sim professores formados com estudo. Porém, nós não desconsideramos o cuidado que essas crianças ainda exigem. Eu não digo que é só cuidar, mas eu não digo que nós não cuidamos mais. Mas e aí, Luciano, como é o educar e o cuidar? Nós cuidamos à medida que os educamos. Olha só, o nosso cuidado ele está repleto de educação. Não tem como eu desvincular, porque eles ainda necessitam de muitos cuidados. E quanto menor, mais cuidados. Mas eu cuido à medida que os educo. Então, são coisas, são detalhes importantes que precisam ficar claros, claro, àqueles que vão adentrar a área de educação física dentro do espaço infantil. Flávia, pode baixar um pouquinho, por favor? O movimento como instrumento, recursos de aprendizagem que podemos dividir em 3 eixos. Olha só, uma revista, que agora eu não trouxe o nome, agora uma revista científica, uma revista médica, apontando para crianças que praticam atividades, elas apresentam um rendimento melhor escolar. Tá? Então, uma revista médica dizendo isso. A inter-relação
entre a autonomia motora está intimamente relacionada às questões de aprendizagem cognitiva. Crianças seguras motoramente de si estão aptas ao aprendizado dos conceitos científicos. Olha só a importância da questão motora no desenvolvimento psíquico de uma criança. Então, nós dividimos em 3 eixos: os movimentos corporais para o desenvolvimento físico, a utilização dos movimentos corporais como linguagem. Lembra que eu falei que uma criança de 0 a 2 anos quase não tinha linguagem quando ela tinha 0 anos, né? Vamos pensar em uma criança de 2 meses, que ela chora, ela está descobrindo uma relação de comunicação, principalmente com a mãe, e ela é muito pobre essa forma de linguagem, mas uma criança de 2 anos já fala o que quer, quando quer, como quer, e aí a utilização dos movimentos corporais estão intimamente relacionados a esse processo, porque nós temos uma linguagem que nem sempre ela é vocal, né? Nem sempre ela é fonética. Nós temos muita expressão, muita utilização dos movimentos como linguagem. E terceiro, conhecimento dos movimentos corporais historicamente produzidos pela cultura. Nós não precisamos esperar que as crianças descubram o melhor jeito de condução, de arremesso, de segurar, de recuperar, sendo que nós já temos isso. Uma criança da educação infantil dos anos iniciais, é possível que ela ainda tenha ausência de dominância lateral, mas isso não quer dizer que o professor não vai trabalhar com ela a lateralidade, por exemplo. E aí, nesse caminho, nessa perspectiva, a gente não aguarda que a criança descubra por ela mesma. Nós vamos apresentando como possibilidade de movimentos aquilo que já conhecemos e já sabemos. Próximo, Flavinho. Fatores que devem ser considerados no processo de ensino da educação física. Então tá, o ambiente. Por que você está falando isso, Luciano? No fundamental, talvez a gente não precise de tanta preocupação, né? Vamos lá para a quadra, e lá na quadra, se tiver uma raiz de uma árvore lá, a gente vai desviar da raiz da árvore. Se tiver um trincado no concreto, a gente... Mas isso não acontece na educação infantil. Eu preciso ter um cuidado especial com o ambiente. Primeiro, que ele precisa ser encantante, e isso não é só na educação infantil. Tá? No fundamental também, mas eu gosto muito de trabalhar com lugares bonitos. A criança precisa se sentir atraída pelo ambiente. Tá? E aí eu preciso ter o cuidado, porque a oferta de variedade de possibilidade de movimento da criança, ela necessita ainda de muitos cuidados, com a altura, com os objetos que tem no chão, com os buracos, com os desníveis, tá? Porque a segurança, o cuidado que a segurança exige é muito diferente do que no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, certo? 2, a variedade de equipamentos, bolas, arcos, colchões, cordas, triciclos, bicicletas. Eu quero fazer um parênteses aqui, vou adiantar, porque isso deve aparecer um pouco mais lá na frente, a questão do improviso, e isso não acontece só na educação infantil, tá? Na educação física do fundamental também, isso é muito comum. Não tem isso, dá para improvisar com aquilo. Dá sim. Dá para improvisar, dá para fazer de reciclado? Dá para fazer de reciclado, dá para a gente fazer. E eu acho legal isso, dependendo do meu objetivo, se eu quero trabalhar, por exemplo, olha que legal se eu for fazer um bilboquê de garrafa PET. Tá, e qual é o objetivo? O objetivo é trabalhar a coordenação motora fina, eles vão recortar, eles vão furar a tampinha, eles vão passar o barbante por dentro do buraco, dar tudo isso é artigo da educação física. Beleza. Mas sempre tem que ser aquele bilboquê de garrafa PET, porque eu tenho que apresentar para a criança um bilboquê feito de madeira, aquele bonito, produzido. E aí eu estou usando esse exemplo para dizer que talvez a educação física seja a maior vítima dos improvisos.
todo o material que precisa comprar, e aí fica claro para a diretora, a coordenadora, é sempre, numa escola, tá? É sempre papel, sulfite, lápis de cor, cola, tesoura, e quase nunca é bola, bastão, corda, e aí a gente da educação física fica sempre no improviso, mas dá para cortar uma corda para bater? Dá, mas tem cordas feitas, manufaturadas para esse fim. Tem bolas compradas de borracha, com um tamanho ideal para a mãozinha das crianças, com algumas ranhuras que ajudam, auxiliam na empunhadura. E tem várias coisas que, então, a gente tem que tomar cuidado para não viver de improvisos. Na educação infantil, principalmente no ensino, na educação física. Possibilidade de se expressar através dos movimentos. Um cuidado que a gente deve ter é que nem sempre a criança se expressa daquele jeito que a gente está aguardando, que a gente está esperando, né? E às vezes o fato dela não, olha, eu queria muito que ela imitasse, quando eu peço para imitar um cachorrinho, um canguru, um coelhinho, e a criança não faz aquilo que eu estou querendo. Isso não quer dizer que ela não está se expressando, ela está se expressando, só não está respondendo aquilo que eu esperava. Mas ela está expressando que ela está com dificuldade, que ela está acanhada, que ela está insegura, que ela não se sente à vontade naquela atividade, ou com aquela turma, ou com você. Então, trabalhar muito essas possibilidades de expressão dentro da educação infantil. E, por último, possibilidades de atividades em grupo. A inter-relação é importante em qualquer segmento educacional. Olha só, para a aprendizagem, a inter-relação ela é essencial em toda e qualquer modalidade de ensino, mas principalmente na educação infantil. Ela sai de um contexto familiar, e às vezes é filha única, ou tem um irmãozinho só, às vezes um irmão mais velho, e ela vem para um lugar social. E é ali que elas vão aprender através das interações, das regras, do respeito. Então, a possibilidade de atividade em grupo nos ajuda muito no ensino às crianças. É o interrelacional que vai virar intra, aquilo que é conhecimento pessoal da criança. Repito, é o inter que vira intra. Ok? Próximo, Flávio. Material didático para as aulas de educação física. E aí eu estou dizendo aquilo que eu já me adiantei, né? Improvisar é possível, mas tem limite, porque senão nós vamos viver de improviso. Eu preciso trabalhar a coordenação motora fina. E o que eu tenho para isso? Eu vou sempre... Um bom exemplo, vou colocar os feijões pretos, dos feijões brancos e dos milhos para ele trabalhar o movimento de pinça, e já a classificação aqui, eu coloco o copinho de milho, copinho de feijão preto, copinho... ótimo. Mas e depois? Eu tenho outros materiais para trabalhar a coordenação motora fina, que não sejam só aqueles improvisados? E aí conversa com a diretora, conversa com a coordenadora, dizendo da importância da sua disciplina para o desenvolvimento das crianças. Datas comemorativas. Isso daqui não é assunto exclusivo da educação física, mas eu já vou justificar porque isso está aqui na minha fala quando eu estou falando de educação física na educação infantil. Se é fato que o espaço escolar, que o espaço onde as crianças de 0 a 3 anos, de 4 anos, de 5 anos estão, é um espaço educacional, logo eu tenho que fazer, eu tenho que ensiná-las. Eu não posso viver de datas comemorativas. Qual é a próxima data? A próxima data é festa junina. Vamos trabalhar todo o conteúdo da festa junina. Depois, agosto vem a do folclore, e aí eu trabalho folclore. Passei pelo dia do índio, pela Páscoa com os coelhinhos mimeografados e colados ao algodão, então quero fazer uma crítica aqui às datas comemorativas, porque nós temos o que ensinar, nós temos o que fazer, e justifico ela numa fala relacionada à educação física, porque ela sobra para professor de educação física.
Quando tem uma apresentação, quando tem uma dança típica, quando tem qualquer coisa que envolva algum movimento, alguma apresentação para pais, chamam um professor de educação física. E, se o professor de educação física não está realmente preparado e não tem o conteúdo a ser ensinado, é até prático para ele. Falar, ótimo, que agora eu vou dar aqui uma enrolada de quase um mês, gastar aqui 8 aulas com esse tema, vou agradar a diretora, agrado as mães e faço o meu trabalho aqui pautado nisso. Mas nós temos um currículo, nós temos conteúdo a ser ensinados, e nós não podemos nos submeter às datas comemorativas. Isso não é privilégio da educação infantil, não, tá? Isso acontece no ensino fundamental e por diante, mas é mais arraigado na educação infantil e principalmente ao trabalho relacionado aos professores de educação física e aos professores de arte. Então, gostaria de fazer essa pontuação aqui. A avaliação. Esse é um tema importantíssimo e necessário para que nós estejamos comentando. É claro que não vai dar, eu estou falando muitos assuntos aqui, e não dá para a gente entrar com profundidade em todos eles, mas a avaliação, ela é necessária na educação infantil e na educação física. Nós estamos nesse momento, lá no município de Cambé, num grupo de estudos exatamente discutindo sobre esse processo de avaliação. Por quê? Porque é um tema polêmico, não é fácil. O que eu não posso assumir, ou eu não posso garantir, é que a avaliação será sempre feita através de observação. Porque nós, da educação física, diferentes dos professores regentes, o professor regente ele assume a turminha lá com 8 alunos no infantil, 10 no infantil 1, 12 no infantil 2, tá. Então, ele chega lá no infantil 5 com 25 alunos, com 20 ou 25 alunos. Ele tem 20 ou 25. E o professor de educação física tem quantos? Ele pega quase que a escola toda. Então, enquanto o professor regente tem 20 a 25 no máximo, ele tem 100, 120, dependendo do tamanho da escola. Será mesmo que ele consegue, através da observação, avaliar todos os alunos, sem nenhum registro, sem nenhuma forma mais organizada de avaliar, com mais critérios? Então, a avaliação, ela precisa estar presente na educação infantil e na educação física. O fato de nós talvez não termos que emitir uma nota, uma questão burocrática para o aluno ser aprovado do infantil 2 para o infantil 3, por exemplo, não nos exime de termos os nossos processos de avaliação. Talvez essa seja só uma burocracia a não ser preenchida, a não ser cumprida, mas nós precisamos submeter os nossos alunos a um processo avaliativo. Não pense numa avaliação formal, não, aquela que da gente dá uma provinha, aquela que a gente fala, ó, me traz um trabalho, me faz uma pesquisa, mas uma avaliação que contemple aquilo que a criança está passando pelo processo de aprendizagem, aquilo que ela consiga responder depois, fala assim, olha, aprendeu aquilo que estava proposto, ou não, do jeito que eu a ensinei, ela não conseguiu absorver o conhecimento. Vou precisar usar outra estratégia, vou ter que falar de um outro jeito, vou ter que explicar de um outro jeito. Então, a avaliação nessa via de mão dupla, onde avalia processo educacional e processo de aprendizagem, precisa estar presente na educação infantil e na educação física. Próximo. Esse aqui é um quadro bem bacana, se eu não me engano, da Lígia Márcia Martins, que ela elucida muito bem o conteúdo de formação operacional e o conteúdo de formação teórica para uma criança do nascimento, eu coloquei aqui até os 5 anos, mas claro que ele se estende. Então, uma criança aprende muito mais no operacional, ela é muito mais operacional do que teórica ao nascimento. E conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo a oportunidade de transmissão de conhecimentos mais numa forma teórica do que operacional. Mas vejam, quando eu falo em professor, quando eu falo em aluno, e eu estou falando disso a todo momento, só um minuto.
quando eu estou falando do conhecimento, da forma de ensino operacional, eu não estou dizendo que a criança não deva ser ensinada, ela é ensinada, que ela aprende muito mais no operacional ao nascimento do que por uma formação teórica. Próximo, Flávia, por favor. E agora eu vou passar para o momento que seria o momento mais prático. Então, nós da educação física temos muita dificuldade de fazer uma explanação nesse formato online. Nós somos da prática, né? E a gente já que iria para uma quadra, agora para um espaço aberto, para a gente fazer algumas apresentações. Mas, pela limitação do que temos nesse momento, eu agora passo para a segunda parte, eu vou apresentar algumas fotos, porque como a gente não pode ir para a prática, eu não posso demonstrar aqui para vocês, eu vou mostrar o trabalho que a gente tem feito. Esse trabalho são todas fotos de alunos do município de Cambé, fotos que são de trabalhos dos nossos professores, e aí, só para dar não é assim, tem que ser desse jeito? Não é, pode ser desse jeito. Esses são exemplos de conteúdos ministrados na área de educação física para crianças, do infantil ao infantil 5, de 0 a 5 anos. Então, agora vou mostrar algumas fotos. Essas são fotos de trabalho com equilíbrio. Veja que o trabalho não começa com o equilíbrio corporal da criança. Eles estão aprendendo sobre o tema equilíbrio fora do corpinho deles. Tá? Então, é uma dinâmica. É claro que isso vai progredir, é claro que isso vai avançar para que os próximos passos sejam o equilíbrio corporal. Mas agora a gente começa por aí. E olha só quanta coisa legal que nós estamos vendo nessas fotos. Crianças com trabalho de cooperação. Olha só, nós temos um grupinho ali construindo uma torre, do outro lado da sala nós tínhamos outra torre com outro grupinho de alunos. Mas eu já estou trabalhando a socialização, a cooperação, o equilíbrio, e exemplos de material que tem, assim, simples, nada muito elaborado. Próximo. Esse já é um trabalho de equilíbrio corporal. Olha só, a criança abriu os bracinhos, porque ela percebeu que dessa forma fica um pouco mais fácil ela se manter em equilíbrio estático, né? E aí ela está experimentando aquilo que foi oportunizado, que foi proporcionado pelo professor. Essa é uma base, não sei se todos conhecem esse material, é uma base sobre uma esfera, uma meia esfera, né? E aí ela fica meio oval e desequilibra, dependendo de onde você põe o seu apoio. Próximo. Pé de lata. Trabalho também de muita coordenação. A hora que ergue o pé, tem que erguer a mão, tem que erguer a lata, puxar a lata junto. Trabalho de o equilíbrio, coordenação motora ampla. Trabalho bastante legal também. Outro trabalho de equilíbrio. Olha só, não precisa de nada. Esse aí é o estacionamento de um CMEI que tem um meio-fio. E a professora está puxando a filhinha ali. Precisa muito, nessa idade, de muita brincadeira de faz de conta, muitos jogos de papéis, tá? E aí tinha uma encenação que eles estavam passeando por um lugar muito estreito, que não podia cair de nenhum dos lados, enfim. Mas trabalho com equilíbrio. Outro trabalho com equilíbrio. Lembra que eu falei da questão do ambiente, da segurança? Então, colocar ali os colchonetes, se a criança cair para ajudar, não está alto, tá? Isso está muito próximo ao chão, mas é um trabalho também feito de equilíbrio, trabalha força, coordenação motora. Trabalho de coordenação motora. Próximo. Esse daí é um trabalho com os peões, tá? Eles estão tentando rodar o peão. É engraçado que esse trabalho começa a dar a coordenação motora fina do movimento de pinça tão necessário para a escrita nos anos seguintes,
tá? E é engraçado que eles rodam um e tentam rodar outro antes de parar um. Essa era a brincadeira, deixar pelo menos 2 peões rodando ao mesmo tempo. Mas esse movimento de rodar o peão é bem difícil para a criança. Outro exemplo de coordenação motora ampla, as crianças precisam pegar a tampinha PET e jogar dentro da mochila. E é legal que quando elas abaixam para pegar, elas derrubam aquilo que já estava na mochila. Então, elas precisam coordenar também o movimento de busca com o movimento para não deixar cair. Movimento de coordenação motora ampla também. Eu quis pôr essa foto, porque eu não sei se vocês entendem o que é essa estrutura aí, ó. Flavinha, que consegue entender o que é isso? Parece ser um berço. Isso, exatamente. O professor virou o berço de lado, colocou o colchão na lateral do berço para caso alguma criança caia, e aí está fazendo um trabalho de coordenação com os braços, com as pernas. As diretoras, as coordenadoras ficam doidas com isso. Mas vai cair, vai machucar, vai me estragar o móvel. Não, ó, tá vendo que tem colchonetes embaixo do berço, são os colchonetes azuis. Os colchonetes estão sobre o emborrachado, que está lá no cantinho, e ainda tem o próprio colchão do berço, tá? Mas é o trabalho que o professor de educação física realiza. Próximo. Trabalho de coordenação, olha só, tem um prato sobre as cadeiras, o assento das cadeiras, a professora colocou a foto, passou um barbante pelo meio, como se ele estivesse comendo macarrão, e a criança tem que enrolar o macarrão naquele carretel. Puxa vida, mas precisa de tudo isso só para ele fazer o movimento de enrolar a linha no carretel? Lembra que eu falei dos espaços encantantes? Olha, não é muito mais legal ter um macarrão, uma figura de alguém comendo para puxar? Então é isso. Então tem 4 crianças fazendo e o restante da turma observando, mas eles estão vendo, faz sentido para eles o que eles estão fazendo. Talvez com as crianças mais velhas, fundamental, ensino médio, a gente não precise justificar tanto aquele movimento que a gente quer que eles façam, mas na educação infantil isso é mais necessário. Próximo. Outro trabalho com coordenação motora. Não é fácil colocar essa bola sobre esse cone e tirar as mãos sem deixá-la cair. Buscar os materiais que estão fora do arco, colocar dentro do arco, tirar dentro do arco, colocar sobre o cone. Uma bola pequenininha é mais fácil de equilibrá-la sobre o cone do que uma bola maior, e assim por diante. Próximo. Jogos cooperativos. Pode ir? Olha só, a primeira vez que nós fizemos aquele projeto piloto com um professor no município de Cambé, aliás, gostaria de falar o nome dele, professor Oswaldino Júnior, que fez esse projeto. Ele foi um projeto de 6 meses, e acho que com o tempo que ele estava lá, ele trouxe o skate da casa dele para fazer o trabalho com as crianças. A diretora ficou de cabelo em pé. Agora, já até sei, hoje no final do dia, dente quebrado, braço quebrado, e depois que ele fez o trabalho, a diretora ficou tão encantada com o trabalho que tinha feito, que aquela fila enorme por causa de um skate só, e ela providenciou a compra de mais skates. Então, se guardadas as responsabilidades e as questões de segurança, o trabalho pode e deve ser feito. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. E olha o trabalho de cooperação. Outro trabalho de cooperação também com as crianças, que tem um objetivo comum, levar a bola de um lado do corredor até o outro do corredor e colocar dentro de um balde, sem deixar a bola cair. Tá? Próximo. Outro parecido, só que esse tem um círculo no meio do tecido, onde a bola tem que cair, e todos são responsáveis por conseguir o mesmo objetivo. Jogos cooperativos. Outro jogo cooperativo,
puxando as crianças. Mais um exemplo. Volta um pouquinho, por favor. Esse exemplo, tinha uma criança que não estava querendo, eu não sei se foi nessa aula ou se foi numa aula de uma outra professora. Acho que essa é do próprio Robertson, mas teve um exemplo da professora Camila, que ela disse que uma criança não queria participar da brincadeira. E, com muito custo, a professora convenceu ela a sair lá do cantinho onde ela estava para vir participar. E como que ela veio participar? Ela veio e subiu no tecido. Ela queria ser a bola. E aí todos ergueram e tal. E o problema é que depois todos queriam passar pelo lugar da bola. Mas é cooperativo do mesmo jeito. Bom, próximo. Aula de atletismo. Luciano, aula de atletismo na educação infantil? Ah, no máximo, então, para o infantil 5, né? Vamos ver o que temos aqui. Olha só que foto legal. Corrida de obstáculos, 100 metros com barreira. Olha o salto da criança, olha o quanto ela pulou a mais. Olha, a criança de educação infantil, ela também não coordena muito isso, né? Ela precisa de um salto pequeno, mas ela salta muito mais alto do que o próprio obstáculo. E é um trabalho realizado com apenas pouquíssimo material. Mas vejam, é um material próprio, tá? Então não é algo. Ele poderia colocar um cone deitado? Poderia. A criança saltaria do mesmo jeito. Pode amarrar uma corda de um lado ao outro lá para as crianças saltarem? Podem. Mas olha que legal que ficaram essas barreiras. Isso aí é material comprado. Isso aí é material que a diretora precisou investir, que o professor de educação física, se eu não me engano também foto do Robertson, precisou justificar a compra desse material. Próximo. Corrida de obstáculos. Olha só, crianças de 2 anos, tá? Então, feito o obstáculo, dito para eles qual era a tarefa, e eles começam a fazer e desenvolver a atividade. Próximo. Corrida de obstáculo com as crianças do infantil. Luciano, eles fazem bonitinho, saem correndo. Não, é com trabalho, é com incentivo. Eu não sei se tem uma foto aí de um túnel que a gente teve, eu vou contar a historinha, se eu coloquei. Se eu não coloquei, depois eu conto a história no final. Mas também é corrida de obstáculos. Guardadas as seguranças, dadas todos os cuidados, planejamento antes, precisa preparar, isso não está pronto, né? Isso precisa ser amarrado, precisa ter planejamento, que aula que eu vou fazer, onde eu vou fazer, com qual material eu vou fazer, mas, sim, é muito possível. Próximo. Jogos tradicionais. Esconde-esconde. Olha só, a criança, quando ela tem essa idade, até um pouco menos, ela é a cabecinha dela, né? Então, se ela não está te vendo, muito provavelmente você não está vendo ela, na cabeça dela. E aí ela se esconde desse jeito. E aí a gente tem que falar, não, onde está o Raul? Cadê o Raul? Onde será? Porque é a consciência corporal da criança nessa idade. É a consciência corporal dela, visto que o desenvolvimento é céfalo-caudal, próximo distal. Então, para ela, ela é a cabecinha dela. Ela, escondendo a cabeça dela, não tem problema se o corpo está todo sendo visto, porque para ela, na cabeça dela, ela está escondida, e muito bem escondida, aliás. Próximo. Ah, essa foto aqui. Ó. Essa foto é de um túnel. Quando nós adquirimos esse túnel, a gente ficou lá na Secretaria de Educação, a gente ficou, que legal que vê esse material, um material longo, grande, colorido, e vamos levar para um CMEI para que a gente quer ver eles passando, e eles não passavam. A gente colocou esse túnel no chão e chamava, vem, chamava as crianças do outro lado, e elas não passaram, uma frustração para nós. O único jeito dessas crianças passarem foi quando a professora passou. A professora, e não era um túnel muito grande, a professora teve que entrar engatinhando, rastejar, e assim que a professora passou, todos os outros passaram. Aí a turminha toda veio. Então, olha a questão de segurança, de confiança no professor para a atividade que está sendo proposta.
Outros jogos tradicionais, a gente lembra, a gente brincava muito de Estrela Nova Sela, pelo menos aqui era esse nome, que na região que tinha, e é uma brincadeira que está sendo apresentada para as crianças de Infantil 3. Lutas. Luciano, dá para trabalhar esse eixo também, lutas, dentro da educação infantil? É que a gente pensa sempre em lutas já com a criança chutando, ó, batendo, empurrando, né? Mas o trabalho de base com lutas é exatamente isso que vai aparecer nas fotos aí. Quero que vocês vejam. Olha só, essa daí é uma brincadeira. E perde quem colocar a mão no chão primeiro. Um trabalho de oposição que dá base depois para o trabalho do judô, do taekwondo. E as crianças são um contra o outro e perde aquele que ganha aquele que desequilibrar o amigo primeiro. Próximo. Outro trabalho de lutas, onde tem a força e a destreza, tá? Porque às vezes ceder nesse momento aí faz com que a criança que está empurrando tire o pé do chão. Então, o uso da estratégia para o trabalho com lutas, muito parecido com o que é feito no judô. Próximo. Trabalho de fortalecimento muscular. Precisa na educação infantil? E aí, deixa eu dar um exemplo. Nós estávamos com uma criança cuja coordenação pedagógica estava reclamando que ela não tinha dominância lateral. Tá? Então, ela fazia hora com a direita, hora com a esquerda, e já estava no processo de alfabetização. Já estava ali para começar a ler e escrever. E a diretora, a coordenadora reclamando muito, porque a letrinha não melhorava, a coordenação motora fina não melhorava, porque a criança, a hora fazia com a direita, a hora fazia com a esquerda. E aí eu fui até esse CMEI para tentar descobrir o que estava acontecendo e poder auxiliar. Mas nos testes que eu fiz, ela era destra, não tinha ausência de dominância lateral. Ela estava bem estabelecido já, e é comum para a época de 4 anos, 5 anos já ter definido isso. Ela era destra. E aí eu falei, puxa vida, por que será que ela tem hora que ela faz com a direita e tem hora que ela faz com a esquerda? É que ela cansava. Ela não tinha tônus muscular para sustentar uma atividade um pouco mais prolongada. Sabe quando a gente está moendo, por exemplo, e aí cansa um braço, a gente vai com o outro braço? É exatamente isso que ela fazia. A educação física também é responsável pelo fortalecimento corporal das crianças. Olha só. E aí, é possível fazer isso na educação infantil? Vamos ver as fotos. Olha que legal essa atividade. Acho que também do professor Robertson. As crianças precisam puxar o cone até chegar na altura do postezinho ali de cima. Puxou, chegou ali, eles soltam, o cone cai, vai para o próximo cone e vai puxando. Fortalecimento de membros superiores. Exatamente isso. Próximo. Puxando, ó, coordenação motora ampla, mas principalmente resistência, trabalho com força. E é uma criança que está puxando ali, claro que ela consegue deslizar, são 2 bolas de basquete, apesar do tamanho, é leve, e ela consegue deslizar esse material. Precisa de uma força corporal, volta um pouquinho, Flávio, por favor. Precisa de uma coordenação corporal e uma força corporal total, de costas, de pernas, de membros superiores, membros inferiores, né? Então, uma atividade bem bacana. Próximo. Eles amam esse tipo de atividade. E aí precisa muito, parece que é só equilíbrio, né? Mas precisa de muito trabalho com força dos membros superiores para sustentar, porque eles não têm muito equilíbrio nessa faixa etária, e aí eles precisam compensar a falta de equilíbrio pelo trabalho com os braços. Muito legal também. Gostam muito, eles gostam muito. Outro trabalho de desenvolvimento da força de membros superiores. Eles amam passar pela posição invertida, necessário passar pela posição invertida, porque é passar por aí que não apavora depois quando um dia tiver que passar, num tombo, numa queda, né?
Então, bem legal também essa atividade. E já é pensando também na ginástica. Se é uma academia de CrossFit ou um CMEI? Não, é um CMEI mesmo, tá? Mas que eles amam, atividade que eles gostam muito. Esportes de aventura. Na educação infantil, isso é possível, Luciano? Vamos ver. Escalada. Tá? Então, a professora puxando o trenzinho lá em cima e todo mundo subindo a rampa. Precisa de muita resistência, eles chegam lá cansados, trabalho de membros inferiores, trabalho de membros superiores, e o sentido de aventura, né, de conseguir chegar lá até o topo. Próximo. Outro também de escalada, de tentativa de subir com corda. Próximo. Trabalho de escalada também. Uma criança do infantil, provavelmente aí com menos de 1 ano, com certeza. Está no extrato do berço, isso aí é o extrato do berço onde coloca o colchonete, apoiado na escada, claro que tem supervisão, claro que tem cuidado da professora, claro que tem a preparação do ambiente, ela está sobre o emborrachado, e total supervisão, tutoria daquele que está ministrando aula, tá? Mas é possível fazer o trabalho, esse é um trabalho segundo a professora, ela estava trabalhando escaladas, esportes radicais. E era isso que eu tinha programado. Quero agradecer de novo a presença de vocês. Obrigado, Robertson, Flavinha, ao convite da Marta Furlan, a assessoria da Natasha e Marcela. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, acho que estamos aí dentro do tempo para alguns minutinhos. Parabéns pela fala. Está me ouvindo? Ouvido bem. Parabéns pela fala, professor. Eu fiquei aqui encantada com as fotos, principalmente. Veio várias. Eu sou da educação física também, já trabalhei na educação infantil. E aí eu fiquei pensando, né, quantas possibilidades que nós temos. E eu, bem que você falou, eu quando comecei na educação infantil, eu tinha muito medo. Ainda que eu tivesse o apoio das estagiárias que estavam me auxiliando, enfim, eu tinha muito medo dessa questão de machucar a criança, né? Mas é um processo que, como você falou, por meio do estudo, por meio da experiência também, a gente vai aprendendo que não tem que ter medo, né? Se você tem uma boa preparação, se você tem objetivos, tem planejamento, você tem mais que abrir as possibilidades para as crianças explorarem o mundo. E se cair também faz parte, né? Nós não temos, não é nosso objetivo e também não leva a nada tentar colocar as crianças numa bolha, né? Que sejam intocáveis, que não se machuquem. Então, a tua fala vem bem nesse sentido, também de preparar esse professor que está na formação inicial, que às vezes se depara com estágio, até mesmo recém-formado, como eu já tive essa experiência desse medo, principalmente com as crianças, com as crianças bem pequenas. Então, a sua fala vem nesse sentido de encorajamento e também do professor buscar cada vez mais se preparar, né, para situações com as crianças bem pequenas, porque com o Fundamental 1, você já é outro esquema, você tem outra, até a forma de falar, né, a forma de tratar. Aí, com a educação infantil, é uma especificidade, né, que é como a professora, acho que até foi na fala de uma palestra de ontem, que às vezes o professor ele vira a chavinha, ele está com os pequenos, aí ele está com os grandes, como se ele virasse a chavinha. Porque você tem que ter um tratamento diferenciado com aquela criança. Você não vai falar com uma criança bem pequena com a mesma forma que você fala com uma criança do Fundamental 1, por exemplo.
Então, a sua fala é muito enriquecedora nesse sentido. E aí, quem não pôde estar presente hoje vai poder ver no YouTube. Eu mesma já anotei vários pontos aqui para retomar, depois assistir com mais calma, pesquisar mais coisas. Parabéns. Eu agradeço. Nossa forma de conforto, lugar de conforto, realmente é o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, porque nós tivemos professores de educação física nessa faixa etária, e aí talvez a gente fale assim, mais ou menos eu sei como trabalhar, mas eu não tive professor de educação física na educação infantil. Eu fiz educação infantil, mas não tive professor, então é algo que a gente não se sente tão confortável, tão preparado, né? Mas, como você falou, precisamos nos preparar, precisamos estudar. Robertson. Parabéns, Luciano. Nossa, é um privilégio realmente trabalhar com a educação física na educação infantil em Cambé, e ter o Luciano como assessor, isso é fantástico, né? Então ele está à frente de um trabalho sério, é um trabalho assim bem conduzido, como a própria Flávia também falou, a questão da formação, né? Formação inicial, formação continuada. Não é porque a criança é pequena que tem que ser de qualquer maneira, de qualquer forma, tem que ser estudado e muito bem estudado, né? Então é um privilégio mesmo fazer parte desse grupo, tá? Me sinto lisonjeado mesmo em ter o Luciano como nosso assessor. E eu acho que é isso que nos motiva a ter pessoas comprometidas que pensam a educação infantil, né? No seu desenvolvimento amplo, né? No seu desenvolvimento integral, e pensar nos espaços, como o Luciano colocou, na organização dos espaços, no planejamento, que a criança ela aprende em todos os espaços da escola, né? Não só entre quatro paredes, né? Porque nós temos que levar essas crianças mesmo para o espaço externo, para ampliar, para potencializar esse desenvolvimento deles. Parabéns. E ao CRIT Infância também pela oportunidade, né? Parabéns à comissão organizadora e à professora Marta Furlan também por esse momento. Muito obrigado, Nós Robson. agradecemos. Eu agradeço a você pelo trabalho que você faz, e eu que aprendo com você, e pelas experiências que você me proporciona, mas principalmente às crianças, né, que é o objetivo primeiro do nosso trabalho. Não estamos aqui para nos prepararmos, estamos aqui para realmente as crianças, o objetivo final é elas, né? Então, acho que você faz um trabalho de excelência lá no nosso município, e eu que tenho orgulho de dividir a minha carreira com você. Flavinha, não sei se era isso que estava a expectativa de vocês, mas é o que eu preparei. Eu tenho uma questão, Pois nós não. temos mais um tempinho. Uhum. Nós da área da educação física, nós deparamos muito com, às vezes até uma própria confusão epistemológica em relação a teorias, enfim. Aí você deixou bem claro que vocês assumem uma postura, assumem uma teoria, que é a histórico-crítica, né? E aí, retomando, relembrando aqui algumas discussões que eu já tive em outro grupo, que muitas pessoas elas pensam que o professor da educação infantil ele deve ter uma postura mais desenvolvimentista. Nós sabemos que não é bem por aí, até porque a teoria que você trouxe, né, e afirma, não é bem por aí. É claro que nós temos esse compromisso com a questão motora, mas não é bem isso, né? Então eu queria que você explicasse um pouco mais essa diferenciação. Bom, vamos lá. Quando nós vamos ensinar uma criança, não necessariamente eu preciso dar tempo que ela descubra aquilo que é melhor ou a melhor forma de fazer, quando professor, já sei e já tenho conhecimento da forma adequada, da forma mais correta, da forma que ela vai ter menos dispêndio de energia, da forma mais segura, da forma mais eficaz. Olha só, vou dar um exemplo que eu gosto. Quando o salto em altura começou, ele era feito da forma salto-tesoura. O atleta ficava do lado da corda
e ele saltava a corda, passando um pé e depois o outro, chamado salto tesoura. Mas um engenheiro que gostava muito da prática esportiva, principalmente do atletismo, descobriu que para saltar uma altura, se ele viesse e pegasse a força centrífuga e utilizasse em seu favor, ele saltava de costas, fazia uma corrida circular, e quando ele saltasse, tirasse os pés do chão, a força centrífuga ia jogar ele para frente, passando por cima do sarrafo. O nome desse rapaz era Fosbury. Esse engenheiro, descobriu o salto e a eficiência e eficácia e maior amplitude desse movimento em altura. E aí, hoje, ninguém mais salta tesoura. Você vai numas Olimpíadas, ninguém mais faz salto tesoura. Eles fazem o salto Fosbury, que ficou o nome pelo inventor. Nós não precisamos deixar que a criança se desenvolva, descubra isso por si só, quando eu já tenho conhecimento daquilo que é melhor e possível. Já pensou se eu tivesse que fazer engenharia, estudar sobre a força centrífuga, para descobrir que existe uma maneira melhor de fazer esse salto? Então, privar as crianças daquilo que já foi construído historicamente pela cultura da humanidade é quase, né, deixar você, ó, eu sei, mas eu não vou te contar. Deixa você fazer do seu jeito até você descobrir o melhor. Não vou te corrigir, porque senão vou frustrá-lo a ponto de você não querer mais não praticar a atividade. Não é isso. Então, nós entendemos dentro da teoria que nós temos papel e função específica, onde o protagonista é o conhecimento, e o professor tem que ser aquele que vai, que medeia o conhecimento entre ele e o aluno, certo? Então, nós acreditamos num professor mediador, no protagonismo do conhecimento, e que o aluno não pode ser privado daquilo que a humanidade já descobriu. Robertson também, acho que pode, não sei se tem alguma coisa para complementar ou para concordar, mas penso que seria isso. Certo, Flavinha? Esclareceu? Ficou melhor? Sim, é só para o pessoal ter essa diferenciação, porque temos muito essa discussão que eles acham assim, que a educação infantil, as crianças ainda não têm, como você falou bem, aquela questão do assistencialismo, que, né, ficou muito tempo enraizado na cultura, e aí tem aquela concepção que a educação infantil é um momento para a criança ser cuidada apenas para os pais trabalharem, mas claro que essa concepção mudou. Então, nessa história e cultural da educação física, muitas pessoas ainda acham, né, que a educação infantil, a educação física, né, nesse processo, seria apenas para desenvolvimento motor, mas nós sabemos que não, que essa criança é uma criança que não veio do zero, que tem história, é um sujeito cultural, social, que fala, que produz, que está inserido em um meio e que tem direito de agir sobre esse meio. Então, nesse sentido que eu falo que a educação física, ela vem além dessa questão de educar o físico, né? Vem contribuir para essa formação integral dessas crianças, né? Então, era mais nesse sentido. Quando eu dei o exemplo, até lembrando você da educação física, mas pode outros não ser da educação física, né? Então, é um exemplo que eu dei do atletismo pensando em você, né? Você vai lembrar bem do salto tesoura para o salto que nós fazemos agora. E ninguém mais na Olimpíada faz aquele salto tesoura. Por quê? Porque alguém já descobriu que o outro é mais eficiente, mais eficaz. Mas uma coisa que você disse assim, ó, nós estamos mudando do assistencialismo para o espaço educacional, a Secretaria de Assistência Social do município não é responsável pelas creches, quem é responsável pelas escolas de educação infantil é a Secretaria de Educação, mas isso muda e não muda da noite para o dia, isso é passos gradativos. E um exemplo disso, esse ano, nós estamos falando de 2023, eu tive que ter uma fala com os pais de um centro de educação infantil, cuja diretora estava com problema de frequência com os alunos. E aí ele falou, Luciano, você pode vir aqui falar com os pais? As crianças não vêm.
Choveu não sei onde, as crianças não vêm. Esfriou um pouquinho, as crianças não vêm. É feriado, não tem, eles emendam a semana. Então, né, nosso trabalho fica muito prejudicado. Fui lá falar com os pais, e eu disse assim, se você entender que aqui essa instituição está para auxiliar você, família, você, pai, eu entendo que você não deva trazer sua criança. Porque aí você vai falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar, estou de folga e vou ficar com o meu filho aqui em casa, porque a escola vai ganhar uma folga. A professora que tem que cuidar de 12 alunos, hoje vai cuidar só de 11, porque eu mesmo cuido aqui em casa. Se você entender que a escola de educação infantil ela é um direito seu, pai e mãe, tudo bem, a criança não precisa vir. Agora, se você entender que esse é um direito da criança, de ter acesso aos conhecimentos, e você não traz, você está privando ela e criando um déficit de conhecimento naquele que vem todos os dias. Então, a família precisa entender o que é que nós fazemos naquele espaço lá, para dar devida importância e para assim, ó, hoje eu estou de folga, mas eu vou levar o meu filho para a escola para ficar lá as 4 horas que ele precisa, porque não é que eles vão ter um dia de folga também, porque eu estou de folga, é que meu filho precisa, a folga do meu filho é sábado e domingo e feriado. Então, é uma mudança de concepção que ainda nós estamos participando. Mas eu não vejo problema, porque isso tudo é muito recente. Então, muda-se a lei. A LDB é 96. O ECA é dessa mesma década. Então, muda-se a lei, mas as coisas precisam de um pouco mais de tempo para o entendimento da comunidade. Essa mudança de paradigma é um processo histórico demorado, né? Sim. Mas ontem, foi ontem, eu estava conversando com as meninas que iam apresentar uns relatos aqui, aí eu falei, olha a importância disso, porque muitos pais, a própria sociedade, às vezes não sabe o que nós estamos fazendo na escola, principalmente na educação infantil. Aí, elas falando sobre os relatos delas, e eu falando, olha quanta coisa se faz, se ensina, e os pais não sabem. Então, por isso que para além de um congresso científico, como é necessário também essa aproximação com a família, para falar, olha, eu sei que muitos CMEs, muitas escolas têm feito esse movimento, tentar essa aproximação e mostrar, olha o que nós estamos fazendo com o seu filho, olha o que seu filho está desenvolvendo aqui. Então, são trabalhos que precisam sair também, de certa forma, dos muros da escola, para a sociedade ver, né? O que de fato é a escola, o que de fato é a educação infantil. Eu penso que isso agrega muito nessa mudança de paradigma para entender realmente qual que é o papel social, né, da educação infantil. Isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Robertson? Concordo com vocês. Então, acho que era isso, professor. Mais uma vez eu agradeço em nome de toda a comissão, seu tempo, precioso tempo aqui, suas contribuições muito valiosas, e estamos sempre abertos para parcerias, trabalhos. Acho que travou. Não, estou te ouvindo, mas ótimo, eu também agradeço, acho que foi uma tarde de conversa muito gostosa com vocês, acho que a gente cumpriu aquilo que tinha se preparado, né? Acho que foi muito bom, muito legal. Eu tenho assim, certeza que essa fala aqui ela ainda vai se expandir muito mais, porque a maioria dos nossos participantes trabalham de manhã, trabalham à tarde, nós vemos que quando a gente coloca no YouTube, então, no outro dia, assim, tem muita visualização. Então, obrigada por possibilitar que a gente gravasse isso, né? E que esse seu conhecimento, ele seja compartilhado cada vez mais. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, Robertson, obrigado, Flavinha, pelo auxílio aí, tá? Obrigada a vocês. Tchau. Abraço. Boa tarde.